Olá, boa tarde. A Comissão de Assuntos Sociais está reunida desde as 10h15 da manhã para a leitura do relatório a favor e dos votos em separado contra a reforma trabalhista. A repórter Carla Benevides acompanha a reunião e traz as informações. O senador Ricardo Ferraço rejeitou mais de 200 emendas apresentadas na Comissão de Assuntos Sociais. Ele manteve o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e, com isso, evita que a matéria precise voltar para a análise dos deputados. Foram apresentados votos em separado. O senador Paulo Paim, autor de um deles, apontou ilegalidades na proposta e criticou pontos da reforma, como a prevalência do acordo entre patrão e empregado, mesmo que não esteja na lei. Negociado sobre o legislado, para mim, é piada. Num país que tem trabalho escravo, em que o trabalhador é assassinado e o corpo jogado que nem gado em cima de caminhão. Ainda serão apresentados os votos em separado das senadoras Lídice da Mata, Vanessa Graziotin e do senador Randolfo Rodrigues. E a expectativa é que a reunião de hoje seja longa. O dia de hoje está reservado apenas para a leitura desses relatórios, mas na próxima terça-feira será feita a votação com tempo determinado de 1h30 para a discussão da matéria. Penso que o futuro é o que estamos fazendo agora. E o futuro é aprovar uma reforma trabalhista para criar um mercado de trabalho que funcione para todos, que gere oportunidade para todos. O compromisso internacional assumido pelo Brasil de eliminar o trabalho infantil até 2025 está ameaçado. A afirmação foi feita em audiência na Comissão de Educação, que contou com a presença do Prêmio Nobel da Paz em 2014. Ontem foi o Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. O indiano Kailash Satyarthi ganhou o Nobel pela luta contra o trabalho infantil. Ele usou o exemplo do nosso país para descrever o círculo vicioso de trabalho infantil, pobreza e analfabetismo. Segundo dados do IBGE de 2015, 2,7 milhões de crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho no país. Cerca de 2,5 milhões de pessoas nessa faixa etária estavam fora da escola. Alguns fazedores de políticas acreditam que o poder de erradicação é possível sem tratar da questão da erradicação do trabalho infantil ou sem expandir ou investir recursos em educação. Isso é impossível. O Prêmio Nobel está no Brasil para lançar a campanha 100 milhões por 100 milhões. O objetivo é mobilizar o maior número de pessoas contra o trabalho infantil, que no mundo atinge 168 milhões de pessoas. Ergam as mãos para a campanha, 100 milhões por 1 milhão. Agora as duas mãos, por favor. Sim. Sim, muito obrigada a todos. Meu prazer foi todo meu. A campanha tem como representante no Brasil o coordenador-geral do Movimento Nacional pelo Direito à Educação. Ele disse que no ritmo atual, o Brasil não conseguirá cumprir a meta de erradicar o trabalho infantil até 2025, compromisso assumido com as Nações Unidas. Se for mantida a tendência de decréscimo do trabalho infantil que a gente observava até 2015, o Brasil não cumpre com a meta de erradicação do trabalho infantil em 2025. Agora, qual é o aspecto mais grave, senadora Luciavânia? Tem crescido gravemente o trabalho infantil na faixa etária dos 5 aos 9 anos de idade. Isso determina que há uma tendência de crescimento do trabalho infantil e ela exatamente ocorre por um motivo bem simples. Nós estamos numa crise econômica e as respostas a essa crise econômica, elas não são no sentido de garantir direitos. Apesar de maior proteção social existente hoje no Brasil, o incremento verificado atualmente na participação de crianças mais jovens no trabalho agrícola pode ter como uma das causas a crise econômica sem precedentes que atinge o país. Daniel Cara afirmou que a emenda constitucional, que estabeleceu um teto para os gastos públicos por 20 anos, vai retirar recursos da educação e, por isso, prejudica os esforços de eliminação do trabalho infantil. Falar de erradicação do trabalho infantil, falar do fim da exploração de crianças e adolescentes, significa assumir materialmente o desafio dessa pauta, o desafio dessa agenda. E isso significa ter a capacidade de propor uma nova política econômica. Os governantes brasileiros precisam ser criativos.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira a indicação de Alexandre Barreto de Souza para ser o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vinculado ao Ministério da Justiça. Também aprovou a indicação de Maurício Oscar Bandeira Maia para conselheiro do Tribunal Administrativo do CAD. Já Gustavo Machado Gonzalez teve seu nome aprovado para ser diretor da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Os três foram sabatinados nesta manhã e as indicações ainda têm que ser aprovadas em plenário. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse nesta manhã que aguarda informações complementares do Supremo Tribunal Federal para dar continuidade às medidas legais para o afastamento de Aécio Neves do mandato de senador. De acordo com Eunício, Aécio Neves está afastado de suas funções de senador desde que o Senado foi notificado pelo STF. A decisão do ministro Fachin de afastar o senador Aécio Neves foi liminarmente cumprida por essa presidência. Assim que eu recebi a comunicação do ministro Fachin, que notificou o Senado em cópia, ele intimou o senador Aécio Neves, notificou o Senado. Eu, através de ofício, que era o meu papel, comuniquei ao senador Aécio Neves a decisão do Supremo Tribunal, através do ministro Fachin, de afastá-lo das funções de senador. Então não tem, como eu disse na nota, não tem previsão regimental, não tem previsão constitucional o afastamento pela Justiça. Então cabe ao ministro Fachin determinar a forma do afastamento. Não cabe a mim, cabe ao ministro Fachin. E eu cumprirei, como cumpri a decisão do afastamento, cumprirei a decisão complementar que venha da Suprema Corte. Não estou aqui para descumprir absolutamente nada e não tem por que descumprir. Ficamos por aqui. A cobertura completa do que acontece no Senado você encontra no portal de notícias. Até a próxima!